Oi gente, tudo bem com vocês? Como prometido, trouxe mais uma peça aí para o Dia das Mães. Domingo está chegando e ainda dá tempo de você fazer um presentinho para aquela pessoa especial que tanto ama você. Eu trouxe hoje um cestinho porta-pão. Não é um simples cestinho, gente. Ele fechando aqui, você pode estar tampando aí seus pãezinhos. Olha que amor, é um cestinho, tem aqui a cordinha para você fechar. E hoje eu vou te ensinar a fazer ele. Claro que você pode aí não dar só o cestinho para sua mãe, né? Eu coloquei alguma ideia aqui para você presentear. Botei uns palitinhos com umas geleias, uns chocolates. Então você pode aí colocar o que a sua mamãe mais gosta, né? E presentear com essa linda peça que depois ela vai utilizar muito. Lembrando então, gente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e me dá aquela forcinha lá curtindo esse vídeo também. E compartilha aí com seus amigos para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Vamos lá então para o nosso passo a passo. O que nós vamos estar precisando então para fazer o nosso cestinho? Vai ser apenas esse molde aqui. Vou deixar na descrição do vídeo as medidas, gente, que vocês vão poder estar cortando aí para fazer o nosso cesto. Então, primeiramente, nós vamos precisar de uma manta. Eu acabei utilizando um pedaço de uma manta que sobrou e aí eu uni essa manta para poder aproveitar cada pedacinho de manta que eu tinha aqui no ateliê. Eu gosto, eu até falo para as minhas alunas de aproveitar muito bem os materiais para a gente não desperdiçar nada. Então, 2 tecidinhos na medida do molde oval, 2 tecidinhos. Você pode estar escolhendo aí um tecidinho que for da sua preferência. Vamos estar precisando também de uma faixa medindo 1,50 por 16. Aí vocês vão dobrar ao meio. Eu até já passei, gente, para ficar bem marcadinho. Vamos estar precisando também de 2 tecidos, medindo 25 por 75 cada um. Precisar também de mais 2 pedacinhos, medindo 15 por 75. Aqui está ele já coladinho na minha manta. Então, eu vou deixar tudo reservado aqui. Nós vamos começar com a parte maior de 25 centímetros, que é essa aqui. Primeiramente, é dobrar esse tecidinho aqui ao meio, direito com direito. Vou dobrar e vou passar uma costura aqui. O mesmo eu vou fazer nesse e na outra parte também. Vou dobrar e passar uma costurinha aqui também, deixando a distância de um pezinho de máquina. Fazer o mesmo no outro também. Importante que fique bem juntinho as pontinhas, tá, gente? Feito isso, gente, nos dois, o que nós vamos fazer? Cortar os fiapos. Cortei os fiapinhos, gente, e agora eu vou desvirar apenas um, tá? Vocês desvirem aí. O outro, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar assim no avesso mesmo e com a costura aqui, nós vamos colocar dentro desse que a gente desvirou, ó, encaixando ele. As costuras têm que se encontrarem aqui, gente, ó. Essa costura aqui que nós fizemos do lado que tá o avesso, encontrar essa aqui do lado que está direito com direito, deixando elas bem juntinhas. Por que a gente faz essa parte? Porque a costura fica, ó, embutida, ela não fica com costura aparecendo, tá? Essa parte aqui é aquela que a gente abraça nossa cestinha, ó. Colocou, vestiu, vamos deixar separado. Vamos pegar agora aquela parte menor que tem 15 por 75, que eu tô coladinha a manta aqui. A manta também nós vamos precisar dessa mesma medida. Vamos fazer o mesmo processo. Nessa aqui que não tem a manta, vou dobrar também e vou passar a costurinha aqui. Vou tirar as linhas que sobraram e vou reservar e vou fazer no meu outro que está com a manta, tá? Agora nós vamos costurar, fazer o mesmo processo, porém com a manta aqui, gente, ó. Dobrei, né, ao meio, juntando bem as pontinhas. É importante que vocês alfinetem aqui, gente, para não escorregar esse tecido.
Eu, como quero fazer mais rapidinho aqui pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazendo sem alfinete mesmo, mas se você se sentir mais segura aí, pode estar fazendo com alfinete. Juntei todas as pontinhas, vou lá na máquina novamente. Lembrando, gente, que os pontos da máquina, quando tem manta, fica um pouco mais grosso, a gente tem que aumentar o ponto. Eu vou colocar num ponto 3, 13,2 mais ou menos. E vou fazer a mesma coisa, gente, que nós fizemos na outra peça maior. Vou desvirar posso desvirar esse mesmo que não tem a manta. E vou vestir aqui, então, onde tem a mantinha, tá? Lembrando sempre das costuras, tá? Ficarem no mesmo sentido aqui, no mesmo lado, né? Então, gente, ficou assim, vesti, então, a minha peça. Coloquei uma dentro da outra, né? E agora, o próximo passo é fazer um zigue-zague toda aqui a volta. E nesse lado também, para unir essas três partes. Aproveitando que nós vamos fazer o zigue-zague, nós vamos pegar a nossa peça oval e vamos colocar uma parte embaixo. Se o seu tecido tem lado, gente, é importante que vocês cuidem que fique o direito para baixo, tá? Aqui é o lado avesso. Como eu escolhi um liso, não tem lado, né? Então, vou fazer um sanduíche aqui, colocando a minha manta, posicionando bem a manta aqui certinha. E vou colocar o outro tecido com direito para cima, tá? E vou passar um zigue-zague em toda a volta também, já aproveitando que eu vou fazer o zigue nessa parte aqui, e já faço na oval também. Vamos lá, então, para a nossa máquina. Gente, lembrando também que não tem problema a sua linha ser uma cor branca. Eu tô fazendo uma cor branca aqui porque vai ficar tudo embutido, não vai aparecer, tá? Vai ficar escondidinha, então não tem esse problema, tá? Toda a volta aqui e nesses lados aqui. Fiz o zigue-zague, então, aqui, cortei os fiapinhos. Ó, o que vai acontecer, tá? O zigue-zague, ele serve para unir, né? Isso vai nos facilitar na hora de colocar o nosso viés aqui. Vou fazer a outra parte. Gente, o legal da máquina, eu não sei a máquina que vocês têm, mas para conseguir nos auxiliar a fazer essa volta aqui, como é um círculo, né, ele tá redondo, você coloca essa parte aqui, ó, embaixo da máquina, aí você vai puxando e aí ele vai costurando e vai fazendo a volta, né, vai girando. Fica mais fácil pra gente conseguir costurar. Essa parte, gente, o que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos, ó, já estamos com o nosso fundo pronto e também a nossa parte do cestinho aqui em cima. E lembrem, nossa primeira costura, né? Essa parte também já está pronta, a gente vai deixar reservada. E vamos costurar o fundo aqui nessa parte do cesto. Como nós vamos fazer isso? Vamos dobrar ao meio assim, ó, pra gente conseguir achar o nosso meio aqui, ó. Né? Vamos marcar bem. Se você tiver uma canetinha, pode estar riscando ou dar um cortezinho mesmo, pra nós achar o meio. E a nossa cesta também, aqui nós vamos achar o meio dela. Da nossa costura aqui, que ela está embutida, nós vamos dobrar e vamos achar o meinho aqui também, ó. Tanto desse lado quanto no outro. Aí eu vou achar o meu pique que eu fiz aqui com o pique daqui do meio e vou encontrar ele lá. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai alfinetando, ó. Vou dobrando assim e vou alfinetando, porque isso nós vamos fazer uma costura aqui, ó. Que eu gosto muito de usar essas presilhinhas assim, ó, porque é melhor para conseguir auxiliar, como tem muita manta, né? Mas se você não tiver, pode ser com alfinete também, não tem problema, tá? Então, voltando aqui, vou dobrando, achando onde eu dei o meu pique. Eu já me perdi, achei ele aqui.
e vou colocando aqui as minhas presilhinhas, tá? Isso eu vou fazer em toda a volta, tá, gente? Vocês vão colocando aí os alfinetes. Feito isso, gente, já tá aqui o nosso fundo, né, todo preso. No caso de vocês, se não tiverem essas presilhinhas, vocês podem estar alfinetando, não tem problema nenhum. Agora nós vamos passar uma costura reta em toda essa volta assim. Vou posicionar, ó, eu vou ter que ir amassando aqui a nossa base aqui, o nosso cestinho, para conseguir fazer a nossa costura. Lembrando, né, que tem duas mantas, então precisa ser um ponto grande aí para não quebrar a nossa agulha e a máquina ter força, gente. Eu vou costurar, gente, um pouquinho acima aqui do meu zigue-zague, tá? Já vou costurar e mostro pra vocês. Minha costurinha reta, ela foi bem aqui no início do meu zigue-zague, ó. Tá? É essa distância que vocês têm que deixar, tá bom? Vou cortar os fiapos. E olha como já ficou por dentro, tá? Nós vamos deixar assim mesmo, tá, gente? Ela vai ficar assim por dentro. E a nossa costura aqui por fora. Olha que o nosso cestinho já começa a tomar forma, né? É importante que vocês coloquem, na hora que forem colocar os alfinetes, coloquem os alfinetes bem certinho, gente. Senão, o que vai acontecer? Na hora de costurar, o seu círculo ele não vai conseguir achar aqui a nossa parte oval de baixo aqui, né? Então, você tem que fazer aqueles piques, ver a medida aqui certinho do meio, fazer bem certinho, senão ele não vai encaixar e vai sobrar tecido aqui nessa parte de cima. Feita essa parte aqui da nossa cestinha, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos agora costurar aquela nossa primeira parte daquela medida de 25 centímetros, a parte maior que nós costuramos primeiro. Nós vamos vestir aqui, gente, ó, a nossa cestinha. O meio tá aqui, né? Nós vamos vestir a nossa cesta. Essa costura aqui que elas estão juntinhas aqui, vocês vão juntar com a costurinha do próprio cesto, deixando ele bem alinhado, ó. Não pode estar sobrando tecido, eles têm que se encontrar bem certinho aqui as medidas. Se você quiser fazer um zigue-zague nessa parte dos 25 centímetros aqui, nessa parte maior, tanto nesse lado quanto no outro, para facilitar, pode ser também, gente. Por que eu falei para fazer o zigue nesses de 25 centímetros? Porque eles estão soltos, né? Isso aqui acaba dando um pouquinho mais de dificuldade. Mas se vocês quiserem fazer um zigue antes de encaixar aqui no nosso cesto, para facilitar, porque na hora que você costurar aqui a nossa costura reta, eles têm que estar tanto esses dois aqui quanto o cesto aqui, ó, juntinhos, tá? Costura com costura para ficar um acabamento bem bonito, ó. A costura da parte de fora tá aqui e a de dentro tá aqui, ó. Ficou bem bonito. Aí agora nós vamos fazer uma costura reta, fazendo esse mesmo trabalho da máquina conseguir abraçar o nosso tecido. Então isso vai facilitar muito. Vem aqui por baixo, ó, da máquina e posiciona aqui o seu tecido. A distância é um pezinho de máquina, gente. Lembrando, né, não tem tanta manta aqui, então dá pra usar um pontinho aí de 3. Então, vamos lá costurar e já mostro pra vocês. É importante vocês estarem puxando, fazendo esse giro aqui por baixo da máquina pra não sobrar tecido. Pronto, gente, fiz a minha costurinha, ó, deixei um pezinho, né, meio centímetro de distância, certo? Posso já, ó, só tirar os fiapos aqui, vou mostrar pra vocês como já dá pra ter uma noção de como tá ficando, ó. Então, essa parte aqui é aquela que abraça, deixa eu desvirar aqui, é aquela que abraça aqui, que fecha o nosso cestinho, ó, gente, já tá quase pronto, ó. Agora só os detalhes dos viés, do babado, ó, então aqui nós vamos colocar um viés, né? E aí já tem o nosso cestinho aí quase pronto, ó. Vamos fazer os acabamentos, então quando eu quero que vire uma cestinha, né? Eu vou dobrar e vou descer ele lá pra baixo, ó. Desce
o tecido aí todo, né? Nós vamos fazer o nosso babadinho agora para botar aqui. Vocês vão estar precisando então daquela tira de 1,50 por 16. Para fazer o nosso babado, então, o que nós vamos estar utilizando? Se você não sabe fazer um babadinho aí, franzir na sua máquina, você pode franzir à mão mesmo, com aquele pontinho alinhavo, né? Pega uma linha bem grandinha aí, de 70 centímetros, 80 mais ou menos, e você vai alinhavando e vai puxando essa linha, você vai perceber que vai franzir. Tem vários vídeos aí no canal que mostra como fazer esse alinhavo. Na minha máquina, vou fazer que é mais rápido, vou deixar aqui um ponto bem largo. A tensão da máquina também vou botar lá no 9, que é uma tensão bem frouxa. E vou fazer aqui bem, mais ou menos aqui assim, deixar bem na pontinha mesmo, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. E vou franzir essa parte aqui. Se eu puxar essa linha de baixo, gente, com todo cuidado, senão pode arrebentar e a gente tem que fazer de novo, tá? Vocês vão perceber, ó, que ela franze. Porque como a linha tá frouxa, né, a nossa costura da máquina ali tá num ponto bem largo e a tensão bem frouxa, e acaba franzindo aqui o nosso tecido, ó, certo? Vou fazer isso nesse lado e nesse aqui, até eu conseguir fechar com o franzido aqui a minha cestinha. Então, depois de ter feito então a medida daqui da volta desse nosso círculo, né, vocês vão medir aí o tamanho e aí vão distribuir esse franzido para ficar bem certinho, um franzido bem parecidinho. Podem ver que ele ficou, eu não deixei muito franzido, né, eu gosto que ele não fique tão franzido. Mas aí a opção é de você, a escolha você pode fazer se quer mais franzido, se quer com babado, se não quiser com babado, pode só botar um viés aqui, não tem problema nenhum, tá? Vamos tirar os fiapos que ficaram aqui. Feita essa parte do babado, gente, nós vamos posicionar ele aqui. Poder estar colocando aí com alfinete, eu vou estar usando novamente as minhas presilhas. Vamos passar então a nossa costura, voltamos lá para nossa tensão normal. Coloquem um ponto aí de 3, 3,5, porque como tem a camada mais o franzido, né, ele acaba ficando muito grosso. Posicionem aí na máquina, deixando a distância de um pezinho também. Feito isso, gente, já costurado o nosso babadinho, nós vamos refilar essa parte aqui, tirando todos os fiapos. Refilei aqui, cortei os excessos, né? E vou passar um zigue-zague. Passei meu zigue-zague, agora eu vou cortar o excesso da linha e já vou preparar o meu viés também, que nós vamos já colocar o viés, gente. Já tá quase pronta a nossa cestinha, olhem que amor que tá ficando. O viés, eu escolhi essa cor aqui, que é uma cor que combine mais aqui com o meu tecidinho, mas se vocês gostam de umas cores mais coloridas, enfim, vocês podem estar utilizando aí o viés da cor que você preferir. O viés, como que nós vamos colocar, como eu costumo colocar, tá, gente? Nós vamos precisar uns 4,5, tá, de viés para fazer essa peça aqui. É importante que você tenha até um pouquinho a mais, né, porque se sobrar é melhor, gente. Essa vai ser uma forma de colocar mais fácil, que eu acho, tá, gente? Mas se você conhece outra forma, pode fazer da forma que você conhece, não tem problema nenhum. Essa eu vou estar dobrando o viés, então, todo o meio aqui, bem certinho. Importante para que ele fique, a costura pegue num lado e tanto no outro, a gente vai precisar dobrar exatamente ao meio, então não dobre ele assim nem assim, é bem no meio, que aí você vai conseguir pegar a costura tanto num lado quanto no outro. Eu vou dobrar então aqui a medida que eu vou estar precisando para passar em volta aqui do meu babado, tá? Lembrando para deixar um pouquinho a mais, porque nós vamos no final ali fazer um acabamento, tá, gente? Então eu vou dobrar e vou passar a costurinha. A minha costura, ela tem que ficar mais ou menos, gente, nessa altura aqui, ó, tá? Eu vou costurar e vou mostrar pra vocês como é fácil costurar nessa forma aqui. Claro, tem que ter paciência,
que tudo dá certo. Vou começar a costurar aqui e mostro pra vocês. Eu aproveitei que a minha linha tava acabando, que eu tenho que trocar a linha da bobina, e eu vim mostrar pra vocês a minha costura, ó. Então, vocês podem perceber que é essa distância aqui que eu tenho que deixar, ó, bem quase na pontinha do nosso viés, porque daí você vai perceber que ele vai pegar o outro lado também. Vou trocar minha bobina aqui e já termino. Olha como é que fica o nosso acabamento, ó. Ele acaba pegando a parte de fora e de dentro também, gente, ó. Fazendo nessa medidinha aqui. Então, nós vamos fazer agora o mesmo nessa parte de baixo aqui, ó. Puxando o nosso tecido pra fora, como se nós fôssemos fechar mesmo o nosso cestinho. Fazer o viés também nessa parte aqui. E nessa parte aqui nós vamos colocar viés também da mesma forma, tá? Aqui eu já tinha feito um zigue-zague, então vou posicionar o meu viés aqui dobradinho e vou costurar. O mesmo nesse lado aqui também. Finalizei aqui, coloquei o viés nessa parte da base embaixo. Ó, percebem que fica bem certinha a costura aqui, fazendo dessa forma de colocar o viés. Olha só que acabamento bonito que fica, né? É só ter paciência que dá certinho pra fazer, gente. Já aproveitei, como eu disse, então, finalizei essa parte de cima também, coloquei o meu viés na parte de cima. Então, descendo aqui, a gente consegue abrir a nossa cestinha, né? Então, agora nós vamos fazer a parte onde vai fechar a nossa cestinha aqui, tá? Aí, para fazer esse nosso acabamento, a costura está aqui na lateral, nós vamos achar o meio, tá? Vocês meçam aí em casa, ver quanto tem aqui. E aí, nós vamos achar o meio, deixando 2 dedinhos de distância aqui do início, tá? 2 dedinhos, posiciona o nosso viés com a dobradura aqui no início, aqui. Aí, com o auxílio de alfinetes, vão alfinetando e fazendo toda a volta aqui, gente, ó. Importante que vocês deixem um pouco a mais, tá? Nesse ladinho aqui, porque na hora que nós formos costurar, ele pode faltar. Então, deixa pra cortar essa parte aqui quando estiver chegando na costura aqui pertinho, ó. Aí a gente mede, né? E aí corta certinho pra não ficar a distância muito grande, né? Porque senão, se você corta, ó, ele pode ficar separado, e não é a ideia. Tem que ficar bem juntinho assim. E aqui no meio nós vamos passar a nossa cordinha para amarrar. Nós vamos passar então agora uma costura aqui e uma costura aqui, ó, tá? Isso na máquina, uma costura bem na pontinha e outra aqui na outra pontinha, deixando esse meio aqui aberto para conseguir passar a nossa cordinha. Tô chegando aqui, gente, na outra parte, no final aqui da minha costura. Vocês percebem que diminuiu, então se você deixa sobrando aqui, não tem perigo de faltar viés, tá? Aí agora a gente dobra, corta um pedacinho que sobrou, dobra e posiciona aqui bem do ladinho. E aí continua a minha costura. Pronto, gente, então finalizei essa parte, ó. E agora o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos precisar de um pedaço de viés. Eu dobrei o viés ao meio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui com um pedacinho como eu fiz. Eu agilizei pra não demorar muito o vídeo, né? Dobrei ao meio e passei uma costurinha aqui, ó. Aqui como vocês podem ver, ó. Passei uma costurinha, dei um retrocesso no início, né? Ó, que amor, ficou a costurinha bem feitinha. E aí agora com passa-linha ou com alfinete, né? Vocês vão passar aqui por toda a volta. Cheguei aqui, vou puxar, já posso tirar o meu passa-fita. E aí eu vou fazer uns nós assim, bem apertadinhos assim, pra não ter perigo, né, de escapar depois e entrar de volta pro nosso... Então vocês deem um nó aí, 2 nozinhos bem grandes pra não ter problema de acontecer. Lembrando que vocês podem usar aí também um outro tipo de fita, não precisa ser exatamente o viés, tá, gente? Pode estar usando aí um cordão que você tem, um cordão que seja firme, né?
Então, ó, faça um laço aí bem bonito e está pronto o nosso porta-pão, nosso cestinho, que você pode estar aí presenteando aquela mamãe especial, ou aí decorar a sua casa para o café da manhã bem show aí com a sua mãe, com a sua família. Abrindo ela, gente, vocês vão ter a nossa cestinha, né? Vocês abrem bem assim, ó, não esqueçam de fazer o nó, vocês viram que é importante, né? E aí, quando quer que fique a cestinha, vocês vão abrindo aqui pra baixo o tecido maior e bota o babadinho pra fora, gente. Olha que amor que ficou a nossa cestinha, né? Espero que vocês tenham gostado e não esqueça aí de dar o seu like e até o próximo vídeo.